Doutor, não posso fazer esse exercício físico com prótese. Um mito ou uma verdade? Mito. Deve-se fazer atividades físicas. Talvez não possa fazer atividade física geral. Por exemplo, eu tenho uma prótese e quero fazer uma maratona. Obviamente não é bem-vindo, né? Atividades com impactos exagerados, elas teoricamente não seriam muito adequadas para quem possui esse tipo de implante. Mas atividades físicas, caminhada, bicicleta, enfim, até práticas de atividades aeróbicas como tênis de dupla, hoje em dia muitos médicos concedem essa aptidão a quem tem principalmente as próteses de quadril. Enfim, existem muitas atividades físicas, todas na água, que devem ser estimuladas. Os pacientes operam para que tenham uma vida o mais próximo do normal. Perfeito. A prótese vai me atrapalhar toda vez que eu precisar passar por detectores de metal. Um mito ou uma verdade? Vou ficar em cima do muro nessa. Na verdade, depende muito da sensibilidade do detector de metal. É possível que possa ser acusado o implante, né? O implante ele é feito de uma liga geralmente de cromo, cobalto e níquel ou molibdênio, então ele está apto a ser detectado por esses rastreadores de metais. Depende muito da sensibilidade. Por esse motivo, aqui no HCor nós criamos o cartão de identificação dos pacientes. Então, todo paciente que realiza esses procedimentos aqui possui um cartão de identificação em 2 línguas, né? Para que em qualquer circunstância, principalmente aeroportos, ele possa expor aí que ele tem um implante, minimizar as situações que potencialmente podem ser constrangedoras. Né? Perfeito. Meu organismo pode ter alguma reação alérgica à prótese? Um mito ou uma verdade? É uma verdade, né? Existem pessoas que podem ter alergia aos componentes do implante, ao cromo, ao cobalto, ao níquel, ao molibdênio. Não é comum que isso ocorra, tá? Mas é possível, né? Então cabe ao médico fazer essa investigação, conversar com o paciente para saber se existem possibilidades, sinais já expostos. Geralmente o níquel é muito comum em bijuterias, então geralmente como a artrose é mais comum em mulher, né? Vale a pena perguntar se o paciente tem alergia a bijuterias. Já é um bom indício para saber se, um termômetro para saber se potencialmente teria alergia. Já ajuda muito. Já ajudaria. Doutor, fraturas no quadril podem levar à morte? Olha, preciso ter um pouco de prudência nessa resposta, senão as pessoas vão ficar desesperadas, né? Pode, porque as complicações em virtude de uma fratura, não só do quadril, qualquer fratura, podem ocorrer com complicações que podem conduzir ao óbito, como a embolia, enfim. A fratura de quadril, ela é um procedimento, ela é uma circunstância que acontece em idosos, geralmente, né? Por quedas da própria altura, e em pacientes jovens com acidentes traumáticos de alta energia. Como a gente está falando desse público mais específico, idoso, os idosos, eles são pacientes que possuem morbidades. O que são morbidades? São chances maiores de comprometimento da saúde. Então, geralmente, podem ter diabetes, podem ter pressão alta, enfim, são pacientes com um nível de mobilidade já mais reduzido. Geralmente, são pacientes que possuem dislipidemias, que é o colesterol alto. Então, esses fatores todos contribuem, obviamente, para complicações clínicas, né? Então, complicações do estado geral. Por isso que, geralmente, a fratura do quadril, né, a gente opera com próteses o mais rápido possível para esse paciente, obviamente, já levantar, já ter uma vida mais próxima do normal e evitar essa restrição nas camas e nos leitos que, potencialmente, aí aumentam a chance de prejuízo à saúde. Né? Ótimo. Correr com frequência desgasta os joelhos e pode levar ao uso de prótese? Essa é uma pergunta, essa daí vocês estão me pegando, hein? Olha, é aquele conceito teórico do excesso de carga, né? Agora, uma corrida saudável para manutenção da saúde, essas corridas que a gente vê a população praticando, em associação com um bom fortalecimento muscular, com uma avaliação periódica do médico para poder avaliar o grau de sobrecarga que essa atividade está proporcionando às juntas e ao corpo, dificilmente vai trazer prejuízo, tá? Por isso que é importante quem faz atividade fazer um acompanhamento com o seu médico para saber se essa atividade ela está adequada ou inadequada para a saúde do corpo e principalmente das articulações.
Perfeito. Então é bom sempre fazer um check-up, ter um acompanhamento médico, isso ajuda bastante. Tem uma outra dúvida aqui. Tenho artrite e artrose, preciso operar? Essa é uma possibilidade, tá? Artrite e artrose, no idoso, elas são praticamente sinônimos, tá bom? Então, uma está vinculada à outra, tá? O que determina se o paciente com artrose vai precisar operar é a qualidade de vida do paciente, né? Nós podemos ter imagens radiográficas de articulações muito prejudicadas. No entanto, os pacientes podem apresentar uma qualidade de vida satisfatória para a demanda que ele exige, né? Por outro lado, o inverso também pode acontecer. Então, o que determina se o paciente é candidato à artroplastia, à prótese, é o quão limitado para as atividades de desejo, as atividades do dia a dia, ele está diante da falência, ou seja, já tentou todas as formas de tratamento e não teve um bom resultado. Isso é o que determina a necessidade do implante. Perfeito. Após a cirurgia, em quanto tempo eu posso dirigir? Isso é muito variável. A gente tem pacientes que se reabilitam muito rápido, tem pacientes que são mais cadenciados e mais lentos na reabilitação. Pelo implante propriamente dito, não há uma restrição temporal, ou seja, só pode se dirigir ou caminhar depois de 10 dias. Não tem nada disso. A pessoa, se tiver uma aptidão física e coordenativa para realizar essa atividade, ela, em princípio, poderia realizar uma semana depois, 2. Obviamente que a gente percebe que não é tão precoce que essas atividades são adquiridas, porque existe um período de reabilitação, né? Mas um prazo razoável é em torno aí de 1 mês e meio, 2, um prazo médio, vamos dizer assim. Mas pode ser antes, como pode ser depois também. Depende da evolução de cada paciente. Exatamente, é bem individualizado isso. Eu quero muito, muito agradecer a sua presença, doutor. Foi ótimo poder esclarecer a dúvida de todos. E a gente conta com a sua participação na próxima live. Aproveite e acesse o nosso site, que é o www.hcor.com.br. Lá nós temos vários conteúdos sobre prevenção e saúde. Obrigada mais uma vez pela sua presença e até mais.